Amigas e amigos, a política, a expressão concentrada da economia, definiu muito bem o Lenin. Tudo o que acontece na política a gente não pode desconectar, desconsiderar o fator político que está por trás destas questões todas. Isso ocorre naturalmente de maneira conflituosa, porque há sempre uma crise latente no sistema capitalista, que é o sistema das contradições, né? Já comentei um pouco sobre isso aqui. Ele acumula tantas contradições que quando a política se manifesta, ela se manifesta exatamente de maneira explosiva. Reflete exatamente os interesses econômicos desse tipo de sociedade, desse tipo de regime. Os privilegiados que acumulam privilégios, que sentam no topo da pirâmide social, não querem perder, obviamente, seus privilégios, e quem está na parte de baixo da pirâmide social quer justiça, principalmente justiça social. E aí se estabelece as guerras, os conflitos, né? O capitalismo é o regime dos conflitos, da instabilidade social, conflitos de classes e também conflitos entre nações, porque é o regime da pilhagem, da força, né? Quem tem mais força, quem tem a boca maior, engole quem tem a boca menor. É assim que funciona aí o sistema de guerras, é a manifestação, enfim, das contradições do capitalismo. Evidentemente que quando há aí um processo de enfrentamento mais agudo, né, com as forças que vêm de baixo, né, da pirâmide social, com força política organizada, que se chama de forças progressistas, exatamente porque elas estão em progresso, elas estão progredindo no sentido da busca da justiça social. A reação de quem está em cima, está por cima, está no pico da pirâmide social, é naturalmente a da violência, das manipulações, das mentiras, né, a politicagem, conforme eu costumo dizer aqui. E aí nada melhor do que a expressão concentrada desta prática, desta elite, do que o fascismo, né, os métodos fascistas, que é o que a gente tem viu na história. O fascismo se utilizando aí largamente desses métodos, da demagogia, da violência, da mentira, da manipulação ideológica, justamente porque eles precisam anestesiar a consciência das massas, né, mantê-las na ignorância política, fora das decisões políticas, das questões políticas, exatamente porque é por aí que eles mantêm a sua manipulação ideológica, mantêm a sua dominação. Por isso que são classes dominantes. Nós estamos vendo isso claramente agora, com a mídia aí trabalhando freneticamente, a máquina midiática não para, no sentido de desconstruir, né, destruir a imagem da esquerda, principalmente do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Montaram aí essa farsa da Operação Lava Jato, e eles vão trabalhando nisso de maneira frenética. Nós temos aí o anúncio para os próximos dias da delação da Odebrecht e também do Renato Duque, o ex-presidente da Petrobras. Segundo aí os colunistas, né, os prelados, né, os pregadores da mídia, né, desta máquina midiática de pregação ideológica fundamentalista, dizendo que vem chumbo grosso para cima do ex-presidente Lula, anunciando aí chuvas e trovoadas nas mãos da turma, aquela turminha lá de fascistinhas, almofadinhas lá da Operação Lava Jato, que tem o Sérgio Moro na frente, e sem dúvida alguma que a gente deve observar muito bem, muito de perto, os passos aí, os movimentos essa corja, né? A melhor definição é essa, né? Que vão aí, sem dúvida, pelo que andam cantando por aí, vão intensificar aí os ataques ao ex-presidente Lula. Os editoriais de hoje da mídia estão aí batendo muito nesta tecla. O Sérgio Moro deu uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo, uma entrevista chapa branca, né? Não entrou nas questões no mérito, né? Porque o mérito derruba eles. Aquela história de que a democracia mata a direita, porque se fosse uma entrevista séria para valer, certamente, né, o Sérgio Moro não teria nenhuma possibilidade de responder absolutamente nada das questões essenciais que estão postas aí na Operação Lava Jato. Essa politicagem, política pura, né, expressão concentrada da economia, fala em nome dessa elite, né, desse jogo sujo, da mentira, fascismo, né, é isso aí. Ele fala lá que processo é uma questão de prova, mas aí e cadê as provas, né? Essa que é a questão. Acha que é errado, diz ele, né? Acha errado tentar medir a justiça por esta régua ideológica, se é de direita, de esquerda.
Mas a gente não precisa fazer nenhum esforço, basta ser minimamente antenado, né, ligado nos fatos para observar quem é que apoia a Operação Lava Jato, quem é contra a Operação Lava Jato, quais são os fatos, as evidências. Chega-se claramente à conclusão de que ela é, sim, ela precisa ser medida, não a justiça, ele está falando da justiça, a justiça é outra coisa. Então, nós estamos falando da Operação Lava Jato, não tem nada a ver com justiça. A Operação Lava Jato deve ser medida, sim, pela régua ideológica, que é isso que eu falei da expressão aí política, né? A expressão concentrada da economia, ele responde por um setor aí da economia, esta elite que eu falei aqui, né? O topo da pirâmide social. O Deltan Dallagnol, por exemplo, na denúncia que ele fez contra Lula, aquele espetáculo de circo que ele fez lá com Pozobon e outros mais, com a mídia em cima, né? A Globo principalmente, ele deixou isso claro, né? Eu falo sempre desse cara aqui, né? Porque ele ninguém expressa, é o retrato mais definido do que é a Operação Lava Jato. Mentiroso, verborrágico, boquirroto, né? E ele, em tudo, ele mostrou ali que a Operação Lava Jato deve ser medida pela régua ideológica da direita. E a régua ideológica da direita aponta a Operação Lava Jato com um grau máximo de fascismo, isso é fato. Na entrevista Chapa Branca para o jornal Estado de São Paulo, a resposta mais que sintetiza toda essa questão que eu estou dizendo aqui foi quando fizeram a pergunta para ele. A pergunta foi assim: o que fez a Operação Lava Jato funcionar? Aí o Sérgio Moro responde: é difícil fazer uma avaliação do que foi diferente. Tem muito de circunstancial. Olha aí, circunstancial, surgiu do nada, né? Segundo o Deltan Dallagnol, foi a vontade de Deus. Acho que os crimes considerando os casos que já foram julgados, foram sendo descobertos, eles tinham uma grande dimensão. Isso gerou na sociedade uma expectativa de pessoas que saíram às ruas protestando sobre várias coisas, mas protestando também contra a corrupção e dando apoio às investigações as investigações. Ele está dizendo aqui que a expectativa era de que as instituições funcionassem. Ao meu ver, isso é algo muito significativo. Ele situa de uma maneira muito clara este enfrentamento da corrupção como uma conquista da democracia brasileira. A sociedade foi para a rua, não sei qual sociedade que foi para a rua, aí foram esses grupelhos fascistas, né, empurrados aí, grandes massas empurradas pela mídia. Não tinha consciência, evidentemente, do que significava tudo isso. Basta ver quais foram as reivindicações apresentadas, né? Tinha lá, por exemplo, alguém reivindicando emprego, reivindicando moradia, reivindicando terra, transporte público, as questões, todos os brados, né, eram normalmente com xingamentos, né, bocas sujas, e essa platitude de corrupção, né, que é exatamente a Operação Lava Jato. Só fala de corrupção, mas eles são do mundo da corrupção, né, do mundo da indústria da maracutaia. Ou seja, fica aí um negócio sem pé nem cabeça quando a gente vai analisar do ponto de vista mais rigoroso, né, com algum rigor técnico, rigor ideológico, né, rigor com base aí no que se pode deduzir dos fatos apresentados. A questão é essa, né, que a democracia mata a direita. Se fosse para reivindicar tudo isso aqui, emprego, moradia, terra, transporte público, saúde pública, essas coisas todas, efetivamente, cadê as verbas? Para onde estão indo o dinheiro, o orçamento público, quanto se paga de juros, quanto se paga, quanto se gasta, que se investe em educação, em saúde, né? Se fosse assim, certamente seria progressista, né? Não teria tudo isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com o povo, com democracia, né? Isso aqui é politicagem, conforme eu disse aqui, dessa turma da direita. Aí a outra pergunta também interessante é que teve perguntas interessantes, mas no sentido de fazer a pegadinha do malandro, né? Diz aqui a pergunta: são mais de 30 partidos políticos no Brasil, por que só esses tesoureiros do PT estão presos? Né? Perguntinha malandra, né? Fazendo escada. Aí o Sérgio Moro responde: considerando os casos que já foram julgados, há uma
a afirmação de que a vantagem indevida, a propina que era paga nos contratos da Petrobras, era dividida entre os agentes políticos ou partidos políticos que davam suporte à permanência daqueles agentes da Petrobras em seus cargos. Nessa perspectiva, quando isso foi de fato comprovado, é natural que apareçam nos processos exatamente aqueles agentes políticos que pertenciam à base de sustentação do governo. Uma enrolação, um rocambole, porque nas delações aí que ele forçou, né, ele nega isso aqui na entrevista, que as prisões têm fundamento, não sei o que, pode ter fundamento, mas o fundamento está baseado numa decisão política. E as delações aqui, tem delação de muita gente aqui que ele varreu para debaixo do tapete. Isso é fato, basta procurar pesquisar o mínimo possível para se comprovar aqui que ele está mentindo e dizendo exatamente o que o Dallagnol falou na entrevista, Dallagnol, né? Falou na entrevista à Rádio Itatiaia, famosa, que eu já tanto que eu falei dela aqui, que ele fala que a Operação Lava Jato foi instituída para investigar este governo. Por que ele está dizendo aqui a base de sustentação desse governo, tal? Quer dizer, só esse governo que era corrupto, não tem corrupção, o resto anjos passaram aí pelo país afora, despejando bondades, né? São gente boa, não tem corrupção aí no mundo empresarial, no sistema financeiro, né? Tudo que a gente sabe aí onde a corrupção está, eles simplesmente ignoram tudo isso para dizer que a corrupção está aqui, Petrobras, governo Lula, governo Dilma, PT, é o fascismo, né? A manipulação ideológica. Corrupção, inclusive, no judiciário. É importante a gente lembrar aqui dos casos aí. Eu falei disso aqui, da podridão do judiciário, essa promiscuidade, juízes aí andando em resorts, jogo de tênis, e se usufruindo aí das mordomias de gente que eles deveriam estar afastados. No entanto, estão entranhados junto com essa turma toda. O próprio Sérgio Moro. Eu falei aqui, já falei bastante também aqui, lá do caso de Maringá, que ele teve um ato interreligioso que foi organizado por Erivaldo Souza, com o qual ele trabalhava na época que o Erivaldo cuidava dos negócios jurídicos da Prefeitura de Maringá, na gestão do tucano Jário Gianotto, que desviaram 500 milhões de reais, hoje atualizado dá mais de R$1 bilhão. O Sérgio Moro estava lá, né, um show pirotécnico, fecharam a avenida, né, no hotel de luxo para recebê-lo, um ato com várias religiões, né? Eu deixei aqui o link aqui para vocês darem uma olhada na vergonha que foi aquilo lá. O Sérgio Moro metido em todo ele é desse submundo, enfim, e nós tivemos aí também agora recentemente mais um caso, que até a Carmen Lúcia iria participar num resort, acho que se eu não me engano, na Bahia, num evento aí também que depois acabou vindo a público e ela recuou. São questões assim, né, que para a gente são exemplos apenas para a gente saber exatamente com quem que a gente está lidando, a questão ideológica, a questão política. Outra perguntinha aqui do malandro, pegadinha do malandro, da entrevista Chapa Branca, é que diz aqui: a Operação Lava Jato vai poupar PMDB e PSDB, fazendo gancho escada de novo para ele. Aí ele diz assim, o Sérgio Moro, processo é uma questão de prova, a atuação da justiça não tem ligação com política, não tem esse viés político partidário. O fato é que contra quem tem aparecido provas, têm sido tomadas as providências pertinentes. Você acredita nisso? Alguém aí de vocês acredita? Se acreditar, pode justificar aí por que acredita nesse tipo de coisa aqui. Aqui está o resumo, né, do que eu falo aqui, do que é a sujeira política dessa promiscuidade mídia Operação Lava Jato. Uma vergonha, a pergunta e a resposta, né? Uma coisa realmente abjeta, repugnante, né? Dá nojo ver esse tipo de coisa aqui. Mas enfim, é a direita, é assim que a direita age. Porque se a política é a expressão concentrada da economia, a democracia precisa ser cada vez mais pisoteada por esse tipo de prática para que eles possam levar o programa do golpe adiante. Essa que é a questão, é um programa antipovo, antifuturo, antinação, né? Como eles levariam isso adiante com a anuência do povo, né? É uma contradição em si. Eles precisam exatamente aniquilar qualquer espírito crítico do povo, e quem desperta o espírito crítico do povo são exatamente as correntes políticas progressistas, democráticas, né, que tem outra ideologia, que vê tudo isso, analisa as contradições da sociedade e aponta, está aqui, este é o problema, nós precisamos enfrentar o problema por aqui.
né, que o problema é exatamente o parasitismo dessa elite que habita o topo da pirâmide social e que tem esse tipo de gente aí fazendo este trabalho a favor da elite contra o povo, contra a nação. Essa que é a questão toda, por isso que se persegue o ex-presidente Lula, por isso que tem essa campanha histórica anticomunista, agora antipetista, né? Esse é o sentido de tudo, o resumo da ópera, a essência da coisa. Portanto, fica aí o alerta, a observação do que nós estamos tratando exatamente aí nessas contradições que eu falei aqui desse regime de guerra, regime de pilhagem. Isso acontece no mundo todo. Nós estamos vendo nos Estados Unidos as eleições, por exemplo, ali está um show de hipocrisia, né? É a crise do capitalismo que produz esse tipo de coisa. O que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, aquelas manifestações todas lá na Grécia, na Espanha, em Portugal, né? A Espanha, por exemplo, teve uma dificuldade enorme para formar o governo, formou um governo de direita, e sem dúvida que à medida que a crise vai se aprofundando, essas questões políticas todas vão aparecendo com esta face, com essa feição. Aqui no Brasil o que nós estamos vendo é isso, é a feição do fascismo cada vez mais escancarada aí. Quando a gente olha, né, tira toda a sujeira, né, toda a cortina de fumaça, o foguetório da mídia, a gente vê exatamente o que significa tudo isso aqui. A entrevista, essas respostas aqui do Sérgio Moro estão aí, são respostas ridículas, não tem nenhuma correspondência com os fatos, com a realidade, enfim, com o mundo em que a gente vive, a realidade em que a gente vive e a perspectiva para as gerações futuras, para a nossa geração, inclusive, né, o mundo dos trabalhadores, a sociedade, a ampla maioria da sociedade, enfim. É isso aí. Muito obrigado pela atenção. Peço de novo que você espalhe o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.